Uma coisa que eu só mostrei, né, como é que seria, não cheguei a finalizar bem bonitinho, né, foi a dedução da equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Essa eu te mostrei que é a velocidade, né? Lembra? Velocidade é ΔD sobre ΔT. Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. O sujeito está aqui, chegou lá. Se eu sei a posição inicial, se eu sei a posição final, se eu sei o tempo inicial, se eu sei o tempo final, posição final menos posição inicial é o quanto ele andou, tempo final menos tempo inicial é o quanto demorou, divide a ideia de velocidade média, certo? Aí te mostrei que isso se transforma nisso, beleza? Mesma coisa, não tem delta D, T menos D0. Tem delta T, T menos T0, mas nosso T0 é sempre 0 para ficar prático. Está dividindo, passa multiplicando, menos passa mais. Isso é exatamente a mesma coisa que isso. Definição de velocidade média, equação horária da posição. Essa equação só serve se o objeto está sempre com a mesma. Se ele começa a aumentar de velocidade ou diminuir de velocidade, essa fórmula vira lixo. Porém, nós desenvolvemos a ideia de aceleração, ΔV sobre ΔT. Fazendo o mesmo processo que eu descrevi nessa fórmula, surge uma outra equação. Equação horária da velocidade. Velocidade inicial, aceleração e tempo. Velocidade final. Se eu sei a velocidade final, a aceleração e o tempo, eu acho inicial. Se eu sei a final e a inicial e a aceleração, eu descubro quanto tempo demorou. Posso saber tudo menos a aceleração. Aí eu calculo a aceleração. Nesse caso, se eu quiser calcular a aceleração, é mais prático usar a fórmula da aceleração. Isso e isso é a mesma coisa. Nome, definição de aceleração média. Nome, equação horária da velocidade. Galileu Galilei percebeu que se ele fizesse o gráfico da velocidade versus tempo para um objeto que se deslocava, a área deste gráfico era o mesmo que a distância percorrida pelo objeto, que o deslocamento escalar, mais precisamente, posição final menos posição inicial. Então ele percebeu que se o objeto aumentasse de velocidade de forma linear, calculando a área desse trapézio, a gente consegue a fórmula da equação horária da posição para movimentos que possuem aceleração, só que aceleração constante. No ensino médio o cara não pode ficar aumentando e diminuindo a aceleração. Ele tem que ter uma aceleração constante entre dois momentos para poder estudar aquele movimento. Eu acho que eu cheguei a fazer a continha, né, do cálculo dessa área, né? Aí faltou uma equação. Faltou uma dessas três equações poderosas que a gente precisa para matar todas as questões de cinemática do vestibular. A famosa equação de Torricelli. Isola numa? É uma das deduções que eu estou te devendo. Então vamos lá. Mais passa menos. D menos D0. V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. D menos D0 é delta D. Tudo bem para vocês? V0. Tu deves concordar que se eu isolar o tempo aqui vai ficar assim, ó. Tudo bem? Mais passou menos? Estou multiplicando? Passou? Quer dizer que no lugar do tempo eu posso colocar V menos V0 sobre 2. Opa! Sobre A. Mais A sobre 2. T ao quadrado. Quem é o nosso T? V menos V0. Tudo ao quadrado. Tu vê álgebra, né, cara? E álgebra é uma coisa que incomoda muito as pessoas. Mas é só fazer as continhas distributivas. Vê se tu concorda comigo. Tudo bem para vocês? Ali que é perigoso, que é um produto notável, né? É o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vê se tu concorda com o que eu fiz. Eu elevei essa fração ao quadrado, denominador A ao quadrado, e V menos V0 ao quadrado não é V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Vocês lembram disso, produto notável? V menos V0 que multiplica V menos V0. Se tu faz essa conta, né? V ao quadrado, V vezes V0, menos V vezes V0, mais V0 ao quadrado. Menos 1, menos 2. Para quem de repente não lembrava do produto notável, eu expliquei por que apareceu esse trinômio ali. Certo?
queridos, eu vou cancelar essa aceleração com aquele ao quadrado, e então eu vou fazer ΔD é V vezes V0 sobre A, menos V0 ao quadrado sobre A. Mas aqui tem 2, né? Ah, tu deve deixar eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Eu tenho o direito de fazer isso com a fração, né? Multiplicar uma fração por em cima e embaixo por 2, né? Tudo bem para vocês? Fração equivalente, chama. E aí ficou isso aqui tudo ainda, ó. V ao quadrado sobre 2A. Eu posso separar, né, essas coisas. Ó, 2 vezes A, né? Então tem 2A embaixo do V ao quadrado, tem 2A embaixo do menos 2V vezes V0, tem 2A embaixo daquele cara ali, ficou tudo com o mesmo denominador, né? Tá dividindo, passa. Eu posso pegar esse 2A, né? É tudo a mesma coisa, poderia colocar só embaixo do único travessão. Não sei nem por que eu separei, que eu sou idiota mesmo. Agora olha que interessante, 2V vezes V0 menos 2V vezes V0, cancela, né? V ao quadrado e menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado dá menos V0 ao quadrado. Menos passa mais. Tu vê, cara, eu deduzo porque eu sou doente. Eu poderia simplesmente empurrar a boca abaixo, ó. Tem a tal da equação de Torricelli. Essa aqui, vamos usar. Só que eu gosto de mostrar para o aluno, porque dentre vocês tem alguns que vão acabar não resistindo e serão engenheiros, físicos ou matemáticos. Para pelo menos dar uma noção para o aluno, né, cara? Não veio do além essa fórmula. Tem uma dedução. E já foi feita questão de vestibular. O ITA já pediu. Questão discursiva. Deduz a equação do Torricelli. Tem que fazer não só isso, né? Tem que primeiro gerar essa equação, a partir da ideia de velocidade média e aceleração média. Então daí é todo um trabalho, né, cara? Olha só que questão bonita, né? Questão top. Sabe qual foi a porcentagem de acerto? Cara, eu não lembro. No ITA até que é razoável, porque o cara que vai fazer o ITA, ele já está estudando para esse tipo de coisa, né? Mas não, se tu bota na nossa região, um ou outro vai conseguir, né? Vai ser 1 por 1000 ali no máximo. Então é uma questão desafiadora, né? Se tu tiver interesse no ITA, no IME ou nas Olimpíadas, a gente já tem que ir comendo pelas beiradas e procurando fazer umas deduçõezinhas. Vamos mostrar um exemplo clássico onde a gente usa a equação de Torricelli e depois eu quero te mostrar a situação que, ao meu ver, é a mais delicada de cinemática, chamada lançamento oblíquo. Então olha só, o nosso formulário definitivo da cinemática ficou bem bonito. Temos a equação horária da velocidade, que é a definição de aceleração média disfarçada. Temos a equação horária da posição. Se o movimento for uniforme, a aceleração é zero, fica a fórmula da velocidade média disfarçada. E agora surgiu para nós a equação de Torricelli. O que mesmo ela tem de especial? O que a equação de Torricelli se diferencia das outras? Não tem tempo. Se um dos problemas da questão parece ser a falta do tempo, com certeza Torricelli deve ser uma boa saída para ti. Então assim, ó, onde é que a gente aplica essas equações? Vamos fazer umas questões clássicas aqui então. Queda livre. Queda livre é uma boa forma de aplicar essas equações. Então nós temos um prédio, o sujeito cai do prédio. Esse prédio tem uma altura de 45 metros, considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine quanto tempo demorou para ele bater no chão, com que velocidade ele atinge o chão. Tu já sabe calcular a velocidade que ele atinge o chão pela parte de energia, né? Energia potencial gravitacional é igual a energia cinética, né? Só que agora eu quero usar essa outra parte que eu te mostrei, a cinemática, não vou fazer por energia. Dá para fazer por cinemática, a gente só tem que saber usar essas belas equações. Se eu quiser saber quanto tempo demorou, Torricelli eu não posso usar. Concorda comigo? Porque não tem tempo. Eu posso tentar usar essa equação, mas eu não vou saber a velocidade final. Se eu tento usar a primeira equação, velocidade final, não sei. Velocidade inicial, se é queda livre é porque o corpo foi abandonado, ele foi largado, então a velocidade inicial é zero, como toda queda livre. Mas gravidade é a aceleração que o corpo vai adquirir. 10 vezes t. Então tu vê, olha, eu não consigo resolver essa equação porque eu não sei nem a velocidade, nem o tempo.
Torricelli não vai me ajudar porque não tem tempo, só me sobrou a primeira. Vamos montar esta primeira equação nesta queda livre. Posso chamar essa posição inicial de quê? Zero. E essa posição final? Claro, porque se o prédio tem 45 metros. Então a posição final é 45, a posição inicial é zero. Com que velocidade o corpo caiu? Partiu do repouso. A velocidade inicial era zero. Quero saber quanto tempo ele demorou para chegar no chão. Qual é a aceleração que o corpo cai em queda livre? 10 metros por segundo ao quadrado, independente de sua massa, não esqueça. Zerou, zerou, está dividindo, passa 90, está multiplicando, passou dividindo, t ao quadrado. T ao quadrado igual a 9, a matemática ensina a extrair a raiz quadrada em ambos os lados, acrescentando mais ou menos. Tempo negativo não faz sentido, né? Raiz de 9 vai demorar 3 segundos para o corpo bater no chão. E agora que eu descobri que ele vai demorar 3 segundos para bater no chão, eu posso calcular com que velocidade ele vai atingir o chão. Como? Exatamente, 3 segundos. Ele vai ter que acelerar além da força da gravidade, né? Violando as leis da física. Se nós fôssemos fazer por energia, só para revisar, energia potencial adicional igual a energia mgh igual a m v ao quadrado. Corta a massa, mostrando que não interessa a massa, gravidade 10, altura 45, os dois está dividido, passa multiplicando, raiz de 900, os mesmos 30 metros por segundo, de forma até mais prática, eu diria. Torricelli também poderia ser usado. Se eu uso Torricelli, eu consigo a velocidade final, quer ver? A velocidade final é a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é a da gravidade, vezes a distância que ele andou, que são os 45 metros de altura. V igual a raiz de 930, mesma coisa. Certo? Legal, né? Tu vê que mesmo teorias distintas, né, acabam chegando na mesma resposta, dá força para a teoria, mostra que a teoria realmente é interessante, é boa. Outra coisa que a gente poderia fazer, em vez de queda livre, é arremessar o cara para cima, né? Arremessar o cara para cima. Que pergunta você poderia fazer se eu arremesso o indivíduo para cima? Vamos ver. Vou arremessar ele com 50 metros por segundo. A altura máxima. Pois é, para eu calcular a força, eu já tenho que fazer física, meu amor, né? Aí eu precisaria saber também da massa dele. Né? Já é uma questão de dinâmica. Certo? Mas interessante a pergunta. Se a gente fosse pensar só na cinemática, a altura máxima, tempo que demora para atingir a altura máxima. Certo? Vamos calcular a velocidade que cai no chão? Sim. Vamos ver que curioso que vai ser a resposta, olha só. Primeira coisa. Então agora é o exemplo 2, né? Primeiro eu fiz o exemplo de queda livre. Fiz o exemplo de queda livre, usamos as 3 equações. Vamos fazer um exemplo agora de lançamento vertical. Lançamento vertical, aí quer dizer que eu arremessei o cara para cima. Pergunta: tempo para atingir a altura máxima? Essa é uma das perguntas mais clássicas que tem. Quanto tempo demora para esse cara atingir a altura máxima? O que acontece com a velocidade dele quando ele atinge a altura máxima? Zero. Eu lembro, cara, que eu fiquei meio chateado quando o professor falou isso. Galera, quando ele atinge a altura máxima, ele para. Eu não vejo o corpo parando. Aí ele teve que aplicar a filosofia dele. Ele falou, se o corpo está indo para frente, aí de repente o corpo está indo para trás, tu não concorda que ele tem que ter parado em algum momento? Mesmo que tu ache que não, né? Mesmo que teus olhos não vejam ele parando, filosoficamente ele tem que parar. E é isso mesmo. Quando o corpo atinge a altura máxima, não tem que lembrar disso, ele para. Isso porque é um lançamento vertical. Então, eu posso pegar a primeira equação, a equação horária da velocidade, já que a velocidade final é zero. Já que a velocidade inicial, muita atenção, se eu estou dizendo que para cima é mais, a gravidade que é para baixo é menos. Se eu dissesse que para cima é menos, para baixo seria mais, dando o mesmo resultado. É tu que decide para onde é mais, para onde é menos. Por que eu não tive essa preocupação na queda livre? Porque o movimento era para baixo, a gravidade era para baixo, então tudo positivo funcionava. Agora que o cara vai para cima e a gravidade é para baixo, vai ter vetores apontando em sentidos opostos, tu tem que ter esse cuidado. Então tu vê como já fica mais difícil, né, de queda livre para lançamento vertical, só por causa do sinal. Menos passou? Está multiplicando, passou? Claro, faz sentido, né, cara? Se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o cara foi lançado com 50 metros por segundo, vai demorar 5 segundos para a gravidade fazer o cara parar. Faz todo sentido. O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Que a velocidade varia
10 metros por segundo a cada segundo. Faz sentido, faz sentido. Então dá para calcular que altura ele atingiu, né? Seja por Torricelli, seja pela equação da área da posição. Ô, professor, Fala, meu querido. então tipo, para saber o tempo é só tu pegar o metro por segundo, tipo 10? No lançamento vertical, sim, se o cara usar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, é só pegar a velocidade com que ele foi lançado e dividir por 10. Isso é bom, tu agilizar o raciocínio para esse tipo de coisa, entendeu? Porque se tu vai fazer um vestibular e cair isso, tu não vai gastar nem tempo, né? Divide por 10, enquanto o outro, meu Deus, qual é a equação que eu vou usar? Mais importante, a gente também, cair é uma questão discursiva, não, vou fazer bonitinho, vou pegar a equaçãozinha, vou montar, né? Não custa, ótima tua observação, maravilhoso. Pois então, nós estamos, por enquanto, desprezando todo e qualquer tipo de atrito. Nós estamos desconsiderando forças de atrito. Aí eu leio, cara, é muito comum o aluno ficar chateado. Pô, professor, está me mentindo, então. Isso não é exatamente a verdade. Pois é, cara, a natureza ela é complexa. Para que a gente consiga entender a natureza como um todo, a gente primeiro faz umas simplificações. E uma simplificação muito importante no caso da queda livre, do lançamento vertical, é não ter atrito. Se tiver atrito, vira um inferninho matemático. Então a gente evita isso, certo? Aí, quando tem atrito, a gente usa a parte de energia, entendeu? Para poder descontar 20% da energia perdida. Então, quando envolve atrito, a maioria das questões é resolvida pela parte energética. Ótima tua colocação, meu. Galerinha, estou montando essa equação aqui. Estou dizendo que o chão é 0, velocidade inicial 50, demorou 5 segundos para atingir a altura máxima, gravidade que é para baixo, menos. Vamos ver quanto ele subiu, então? metros esse cara vai subir. 125 metros. E agora eu posso calcular uma queda livre, né, de uma altura de 125 metros. Né? Só que aí, gente, o impressionante é que tu vai calcular e tu vai ver que a gravidade que atua na subida é a mesma que atua. Então vai ser tudo igual. Se o tempo de subida foi 5 segundos, quanto é que vai ser o tempo de descida? 5 segundos. E se ele vai ficar 5 segundos acelerando, com que velocidade ele bate no chão? 50 metros por segundo. Se tu fizer as contas, vai dar menos 50 metros por segundo. Por quê? Porque para cima é mais, para baixo é menos. Porque o vetor está apontando para baixo. Quanto tempo ele fica no ar, então, esse indivíduo? 10 segundos. 5 para subir, 5 para descer, 10 segundos no ar. Então, se tu lembra disso, tu evita calcular a volta. É um bom exercício para tu acreditar no que eu estou te falando, né? Mas, muito importante para tu economizar tempo, lembrar que o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. Que a velocidade com que eu arremessei, portanto, vai ser recuperada toda e vai voltar só que com sentido oposto. Show de bola. Então, lançamento vertical e queda livre nada mais é do que a aplicação das equações de cinemática com calma. Tem que exercitar, é uma das matérias mais top. A maioria dos colégios começa isso no começo do ano, vê isso. E por isso é mais sofrido, por incrível que pareça, do que já foi com a gente. A gente deu mais atenção às leis de Newton, deu mais atenção em plano inclinado, força de atrito, decomposição de vetores, a parte de energias mais no final. Começamos a ver impulso quando em movimento nas últimas aulas. E para não perder a oportunidade, né, então eu já agilizei um pouquinho nesse nosso apoio, esse bate-papo que deveria ocorrer bem nas últimas aulas. Vamos fazer a questão top Ninja Mutante Power Plus dessa matéria. Lançamento oblíquo. Deixamos as coisas cair, arremessamos as coisas para cima e agora vamos estudar balística. Galileu Galilei desenvolveu essa teoria para poder assassinar melhor na guerra. Onde é que a bala vai cair? Por que ela cai lá? O que depende de onde a bala vai cair? Tu vê, né? No caso dele, ele se importava com atrito. Nós aqui primeiro vamos ignorar o atrito. Que triste saber, né? Que nas guerras, às vezes, o ser humano acaba tendo que evoluir. Então, lançamento oblíquo. Cara, como essa matéria incomoda a galera. Cara, ó, peraí, para facilitar o entendimento, deixa eu fazer uma coisa primeiro. Vertical já foi. O que eu tenho para te contar aqui vai nos ajudar a interpretar uma coisa que eu demorei muito a acreditar. Tu
sabe que se eu arremessar aquele corpo lá de cima, a massa dele não interfere na queda. Concorda comigo? Por mais que o teu coração tenha dificuldade de aceitar isso, pensar nas leis de Newton, no peso, na segunda lei de Newton, né? Tu vai perceber que faz todo sentido. Agora, olha que loucura que eu vou te dizer. Essa aqui é uma superfície perfeitamente plana, horizontal, infinita. Tu acredita, cara, que a velocidade com que eu arremesso esse cara horizontalmente, ó, eu não vou arremessar ele nem para baixo nem para cima, que seria lançamento oblíquo. Eu vou arremessar ele perfeitamente na horizontal. Tu acredita que o tempo que ele demora para bater no chão não depende desta velocidade de lançamento? Eu posso só soltar. Ou eu posso jogar com a maior velocidade, com a velocidade da luz. Se essa coisa aqui é horizontal, o tempo de queda não muda. Eu estou te dizendo que se eu pegar uma arma e esse giz e der o tiro e soltar, a bala bate no chão. Quando o giz bate no chão, a bala da arma bate no chão. Isso é uma coisa que eu não aceitei quando o senhor me contou isso, não. Porque intuitivamente nós acreditamos que o objeto que foi lançado com mais velocidade, sei lá, vai demorar mais tempo para cair. Não sei por que o nosso cérebro tem de acreditar nisso. Mas tu deves concordar que o que faz o cara cair é a gravidade que atua no eixo Y. A Terra não pensa, né? Agora que esse corpo está andando para frente, eu vou atrair ele mais devagar. Não. Então tem que tomar muito cuidado. No lançamento horizontal, a pegadinha mais clássica que tem. Quanto maior a velocidade de lançamento, mais tempo demora para o corpo bater no chão. É mentira. Isso é falso. A gravidade não vai atrair menos só porque o corpo está indo para frente. Galileu já sabia disso. Ou seja, Galileu percebia que o movimento horizontal é independente do movimento vertical. Princípio de Galileu. O princípio de Galileu é essa ideia de que a gente pode pegar um movimento complexo, que vai ser esse movimento parabólico, ó, e transformar ele em dois movimentos. O movimento de queda livre, que a gente já calculou, exemplificou, e o movimento horizontal. E eu te pergunto, quando tu caminha na horizontal, tu sente a gravidade te empurrando para frente? Tu sente a gravidade te empurrando para trás? Não, né? Quando a gente caminha na horizontal, a gravidade não atua. A gravidade atua quando eu desço a escada, eu vejo a gravidade colaborando, né? Se eu salto de um degrau para o outro, eu vejo a gravidade me acelerando. E quando eu subo a escada, eu vejo o esforço que eu tenho que fazer para ir contra a gravidade. Agora, se eu pego uma bola de futebol na horizontal e deixo ela rolar, ela só vai parar quando o atrito tirar toda a energia dela. Ela tende a continuar rolando, né? Com a mesma, quase a mesma velocidade. Se não tivesse atrito, a bola rolaria para sempre com a mesma velocidade. Concorda comigo? Portanto, meus amigos, eu te pergunto, se isso aqui tem 45 metros de altura, quanto tempo demora para a bola bater no chão? Nós fizemos um exemplo, né, que o cara caiu de 45 metros, né? Demorou 3 segundos. Professor, mas tu nem falou com que velocidade arremessou? Não importa. Não importa, cara. Se eu arremessar com 10 metros por segundo, vai bater no chão em 3 segundos. Se eu arremessar com 50 metros por segundo, vai bater no chão em 3 segundos. E eu quero arremessar com 100 metros por segundo. Continua batendo no chão, hein? Porque depende só da altura. Por mais que teu coração não aceite isso. Depois tu dá uma filosofada sobre isso, vamos fazer uns exercícios e a gente pode continuar a nossa discussão. Então eu não vou fazer a conta que eu já fiz antes. Conta no eixo Y. Pega a equação na área da posição, substitui os dados, 45 metros, 0 vezes t, 10, t ao quadrado sobre 2, faz a continha, 3 segundos. Calculei no eixo Y, porque a queda ocorre no eixo Y. Tem o plano cartesiano então aqui, ó. Mas a pergunta famosa do lançamento horizontal, além do tempo de queda, que depende só da altura, é o alcance. O que é o alcance? Qual é a distância da base do prédio que o objeto caiu? Ele não vai ficar 3 segundos caindo? Com que velocidade ele está indo para frente? 100 metros por segundo. Então, para calcular o alcance, gente, eu posso simplesmente usar a ideia de velocidade média. Porque não tem aceleração. Claro, eu posso usar isso aqui se eu quiser, mas só não tem aceleração, é a mesma coisa. Ó. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Por que eu coloquei 0 na aceleração? Porque agora eu estou olhando para o eixo X e a gravidade não atua no eixo X. É isso que ferra a galera do lançamento horizontal. Zerou. Posso chamar essa posição X aqui de 0. Qual é a velocidade no eixo X? 100. Quanto tempo ele ficou caindo? 3 segundos.
300 metros do prédio o cara vai cair. Bum. 300 metros. Cuidado, hein? 1 segundo depois que esse cara está caindo, a velocidade dele horizontal continua 100 metros por segundo. E a velocidade dele para baixo é quanto? 10 metros por segundo. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mais 1 segundo depois, a velocidade dele na horizontal continua sendo 100. Só que agora a velocidade dele para baixo dobrou, já é 20. Quando ele bate no chão, a velocidade horizontal dele continua 100, mas a velocidade vertical dele já foi para 30 metros por segundo. Eu nem sei qual é a velocidade total dele verdadeira. Ó. Sei que ela foi variando, né, que o ângulo dela foi mudando. Mas eu sei que as velocidades horizontais e verticais são independentes. O nome dessa ideia, princípio de Galileu. Galileu foi o cara que mostrou que dá para separar o movimento vertical do movimento horizontal. Por que sempre quando tu desenha tipo uma superfície no chão que faz isso? Cara, não sei. Na engenharia a gente sempre tende, quando a gente faz algo que não esteja flutuando, que não seja uma linha, né? A gente mostra onde é que ela está recalcada, onde é que ela está fixada, mas é frescura de cacoete. Não, na verdade assim, ó, se eu vou fazer uma barra flutuando, né? Eu não preciso colocar nada em volta dela. Agora, se eu vou colocar um apoio para mostrar que esse apoio está no chão, por exemplo, aí eu faço esses risquinhos para mostrar que ele está apoiado, que não está flutuando. Geralmente é isso. Tem aquele famoso teste psicotécnico famoso, né? O cara pede para desenhar uma árvore. Isso desenha a árvore sem o chão. Né? Alguns psiquiatras dizem que a pessoa não é bem centrada. E aí costuma ser reprovada o teste psicotécnico. Então, se algum dia te pedirem para desenhar alguma coisa, não se esqueça de desenhar o chão. Alguns psiquiatras acham um pouco de babaquice, né? É meio difícil, né? A pessoa só não desenhou a árvore com as raízes e não desenhou o chão. Ah, tô meio doidão. Vou deixar tu ser juiz federal agora. A minha irmã é juíza, né, federal, e ela tem colegas que foram reprovados no psicotécnico e entraram com mandado de mandado judicial para poder ser juiz, mesmo tendo reprovado no psicotécnico. Se não passa nesse negócio, não pode ser juiz. Não é esse tipo de... são testes muito mais complexos, né? Mas eles são mais modernos hoje, mas houve uma época que um dos processos de testes psicotécnicos, não sei se para juiz federal, deve ser uma coisa mais light, tipo autoescola, eles pedem para fazer um desenho. Hoje os testes psicotécnicos da autoescola é diferente, né? Tem umas tabelas com os números para ver se tu consegue diferenciar os números, tal. Tem uma série de testes para ver se teu organismo reconhece bem mudanças no ambiente, né? Então se faz alguns testes para ver se a pessoa é apta a dirigir, né? Dirigir é uma coisa que te exige uma série de competências, né? Até tu ficar fera, e aí o cara vai lá, vai dirigir e vai falar no celular ao mesmo tempo, e aí vai dar merda, né, cara? Porque 1 segundo que tu não estiver olhando para frente, teu carro andou, por exemplo, 20 metros, 72 km por hora, lembra? 20 metros por segundo, 1 segundo, o carro andou 20 metros, imagina, pode acontecer qualquer coisa nesse 1 segundo, né? Tu nem se toca do que vai acontecer. Então o cara tem que fazer vários testes para garantir que a pessoa esteja apta a dirigir. Ô, meus queridos, vamos lá. O sinal foi, acabou minha aula? Não, né? Vamos fazer um lançamento oblíquo. Cara, tu vê, né, como essas 3 equações têm aplicações interessantes. Decomposição de vetor a gente já viu várias vezes. E a única coisa além do que eu te mostrei, para ficar fera na questão talvez mais delicada do primeiro ano do ensino médio, é decomposição de vetores. Lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. Tenho lá um corpo, arremessei ele com uma velocidade de 60 metros por segundo, fazendo um ângulo de 37 graus com a horizontal, sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Determine. Que pergunta será que eu posso fazer? Ótimo, o cara vai vir, né? Posso perguntar, né? Qual é o alcance, enquanto ele andou na horizontal, quanto tempo ele ficou no ar, Altura, pode. altura sim, altura em qualquer momento, mas o clássico é perguntar qual foi a altura máxima que ele atingiu, né? Mas eu poderia perguntar qual é a altura 1 segundo depois do lançamento, qual é a altura 3 segundos depois do lançamento. Vamos ver como é que acha essa ideia. É isso que é o clássico.
Cara, se é um lançamento oblíquo, a primeira coisa que tu faz, mesmo que tu não consiga fazer mais nada, decomponha a velocidade. Ah, tem que fazer aquele F de X, F de... Sim, só que agora é V, né? Velocidade, frescura. V0x e V0y. Claro que te fornecerei, né? O seno de 37 é 0,6, o cosseno de 37 é 0,8 aproximadamente. Ô, professor, vai ter uma hora que a gente vai ter que decorar qual é o seno de 37? Não, cara, esses aí não. O 30, 45, 60 alguns vestibulares exigem, mas esses aí não. Se bem que é natural, depois no final do terceirão tu vai ter visto tanto o 37 ou 53 que vai acabar decorando eles, natural, acaba acontecendo. E aí, galerinha, V0x é V0 vezes... Cosseno. Parabéns, garoto, cosseno de 37. Como o V0 era 60 e o cosseno de 37 é 0,8, eu sei que a velocidade horizontal na hora do lançamento era 48 metros por... E não se esqueçam, a gravidade não atua na horizontal. Portanto, a velocidade horizontal a todo momento vai ser 48 metros por segundo. Não importa, quando ele estiver aqui, 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 aqui. Lá no final, velocidade horizontal, 48 metros por segundo. Aqui na altura máxima, ele não vai estar mais nem subindo, nem descendo. A velocidade y zerou, mas a velocidade x continua sendo 48 metros por segundo. Muito importante lembrar disso no lançamento livre. Então tá, me ajudem. V0y. V0y é V0 vezes 137. Obrigado. Quem é o V0? É 60, a velocidade inicial. E o 137, 0,6. Elimina 6 vezes 6, 36 metros por segundo. Agora cuidado. Esse V0y, ele vai sendo reduzido, né? Chega a zero, só que depois ele se recupera totalmente, lembra? Portanto, lá no final, eu sei que a velocidade y vai voltar a ser 36 metros por segundo. Portanto, eu sei que na chegada esse corpo vai ter uma velocidade total igual à inicial, que é 60 metros por segundo. Cara, então, acabou. O lançamento oblíquo, a gente decompõe o vetor e separa em dois movimentos. Um movimento uniforme na horizontal e um movimento de lançamento vertical na vertical. Então vamos lá, quais perguntas nos interessavam? Tempo. O tempo depende só do eixo y. Vou pegar a equação da velocidade e vou montar ela. Qual é a velocidade y lá no final, na altura máxima? 0. Tu vê, muita gente vai pensar, 48, né, professor? Não. Eu estou calculando no eixo y. O corpo não está nem subindo nem descendo. Ele está parado no eixo y nesse momento, nesse instante. Qual é a velocidade inicial? No eixo y. Tu vê, se o cara não estiver muito atento, ele bota 60 aqui, ó. É y, princípio de Galileu. Se para cima é mais, a gravidade que eu estou para baixo, menos 10 vezes t. Menos passa, está multiplicando, passou, dividir por 10 é uma delícia, 3 ponto. Se ele demora 3,6 segundos para subir, demora 3,6 segundos para descer, quanto tempo ele fica no ar? 7,2 segundos. Se eu quiser descobrir quanto ele subiu, usa no eixo y esta equação. Ou até Torricelli. Vamos variar, vamos usar Torricelli. No eixo y, qual é a velocidade final? Lá no topo. 0. Velocidade inicial, no eixo y, estou calculando no eixo y. Mais 2 vezes aceleração para baixo, menos 10. Menos passa mais. 36 vezes 36. Não lembro de cabeça. 18, 21, 18 foi 1, 9 mais 1, 10, 6, 9, é que eu não decorei isso ainda, né? 1296. Tá multiplicando, passou? Dividir por 2 daria 648, com a vírgula 64,8. Tu vê, ó, esse cara vai atingir uma altura de 64,8 metros. Alcance. O alcance, gente, é o quanto ele andou no eixo. E aí é que é o detalhe, ó. No eixo X a aceleração é 0. Não se esquece, cara. A aceleração da gravidade atua na vertical. E aí então tu pode pegar, por exemplo, a equação horária da posição. Lembrando que a aceleração é 0. Vai botar 10 aqui, porque nós estamos olhando no eixo X.
Posição inicial tem direito de chamar de 0. Como é o eixo X, a velocidade vai ser o 48, que ele vai permanecer o tempo inteiro. E ele vai ficar no ar quanto tempo? 7.2. Se eu multiplico, eu descubro qual é o alcance. Então ficaria 72 vezes 48, 16 foi 1, 56, 57, 8, 28. 6, 15 foi 1, 14 foi 1, tinha uma casa após a vírgula. 345,6 metros caiu o míssil do ponto de lançamento. Não é míssil, né? É uma bola de canhão, obrigado. Isso aí vai ter propulsão própria, né? Aí muda tudo. Fica bem diferente. Legal, cara. É bem desafiador, né? Tu dá pra entender porque a galera do positivo resolveu deixar isso mais pro final, né? Imagina, no começo do ano, um mês depois, tá acontecendo isso na nossa aula. Né? Ia ser mais desagradável. Então, legal. Acho que é uma atitude inteligente esperar o aluno amadurecer um pouco mais pro final do ano. Cara, assim, no meu primeiro ano foi tão pobre no meu primeiro ano que eu não cheguei a ver isso com detalhe, entendeu? Mesmo isso sendo a matéria do ano todo. Eu basicamente vi quase o ano todo cinemática e um pouquinho de leis de Newton, energia, não cheguei a ver, né? Foi muita coisa que foi visto muito rápido. E eu só fui aprender isso aí no meu terceirão, cara. No meu terceirão que eu fui aprender. Mas eu não estou dizendo para tu não estudar, não. Estou dizendo para tu sair da minha frente. Para tu fazer melhor do que eu fiz. Já aproveita, já dá uma exercitada nessa brincadeira agora. Professor, mas tu falou que tu ia arrumar uma equação para calcular a altura em qualquer momento. Peraí, olha só. Isso aqui é a equação horária da posição, né? Se eu montar ela para o eixo Y, olha como é que ia ficar. Posição inicial, o corpo saiu do chão, vou chamar de 0. Velocidade do eixo Y, inicial, 36 vezes t. Gravidade atuando para baixo, menos 10t ao quadrado sobre 2. Está aqui, ó. Esta é a equação da altura com o passar do tempo. Se tu quiser saber qual é a altura que ele está em qualquer momento, bota o tempo ali e calcula. 1 segundo depois do lançamento, qual vai ser a altura desta pala de canhão? 36 vezes 1? 1 vezes 1? 5 vezes 1? 5. 36 menos 5? 31. 1 segundo depois, esse cara está na altura de 31 metros. 3,6 segundos depois, ele atinge a altura máxima de... E se eu colocar 7,2 nessa equação, tem que dar quanto? Se eu colocar 7,2 nessa equação, tem que dar quanto? 0, porque ele vai atingir o chão, né? Certo? Uma boa maneira de ver se a nossa equação está certa, né? Beleza? Vamos fazer a conta. Não vamos perder tempo agora. Vou usar minhas testemunhas aqui, oculares. Vou pegar 36, eu vou pegar 7,2 e vou multiplicar. Está ali o resultado. Vou pegar 5, vou pegar 7,2, vou multiplicar por ele mesmo. 7,2 vezes 7,2, ele veio ao quadrado. Vou multiplicar por 5 e vou subtrair. Deu 0. Confirmou que a nossa equação da altura está correta. Nós botamos o tempo total de 7,2 segundos e ele chegou no chão, chegou na altura 0. Se eu botasse um tempo maior do que 7,2, ia dar negativo, porque ele consideraria que ele estaria indo abaixo da linha do chão, né? Se realmente tiver uma depressão, né, eu poderia calcular qual é a profundidade que aquele míssil já chegou. Você vê que legal, né? Então aquela equação continua valendo. Mesmo que a bola tenha batido no chão, né, ela valeria se a bola não tivesse batido no chão. Que legal, tu vê, cara, ó, isso foram só exemplos. Para calcular a profundidade que o míssil chegou, teria que calcular o Y, né? Isso, é o Y, pensando no eixo Y, parabéns, é bem isso mesmo. Então tu vê, né, cara, a gente tinha visto basicamente velocidade e aceleração só. Aí um dia eu te contei, ó, galera, tem mais coisa pra gente, né, por causa de uma questão que alguém trouxe que a gente deveria usar Torricelli, né, eu acabei citando, e já que tem um bom número de pessoas aí, eu não queria que tu saísse do primeiro ano sem, pelo menos, ficar sabendo desses detalhes. Tu não aprendeu, mas pelo menos tu ficou sabendo, agora tem que ter a maturidade, de repente, de gastar algumas horinhas aí, nada mais do que, sei lá, 2 parcelas de 1 hora, que dá pra parcelar cada hora em meia hora, brinca um pouquinho, meia hora, traz as dúvidas. Quando, professor? Ah, cara, pega no recreio aí, fala que tu esqueceu na semana que vem. Ah, eu achei que tivesse apoio, eu vou estar aí. Aí, ah, mas ele está aí, estava com uma dúvida, eu vou entendeu, cara. Se tu vai aparecer semana que vem mesmo sem apoio, como eu vou estar cumprindo meu horário de trabalho, se tu quiser aparecer e tirar umas dúvidas de qualquer matéria, eu não vou achar ruim não, pelo contrário, eu fico orgulhoso. Vamos resolver todos os lançamentos oblíquos do mundo de uma só vez?
Porque eu coloquei números, né? Se eu só chamar de V, eu vou estar fazendo genericamente para todos os lançamentos oblíquos do mundo. Se eu não botar 37 e botar... Estou fazendo para todos do universo. E se eu quiser ir para outro planeta, é só chamar gravidade de G. Concorda comigo? Porra, que legal, cara. Dá para fazer um lançamento oblíquo em Marte. É a mesma matemática. A física é a mesma. Isso é que é doido na natureza, né, cara? Incrível isso. Então, peraí. Aqui seria alfa. Pronto, essa é a equação do V0x. Que não vai mudar nunca, né? V0x é o mesmo o tempo todo. Qual é a velocidade inicial no eixo Y? V0 vezes seno de alfa. Como é que calcula o tempo para atingir a altura máxima? Tu bota no lugar do V0, o V0y, né? Que é V0 vezes seno, né? É o eixo Y, né? E a gravidade se opondo, né? Menos G vezes T. Menos passa mais. Está multiplicando, passa. Cara, eu não tenho um preconceito. Eu não tenho a resposta pronta. Mas agora é só colocar os números. Se tu colocar os números que eu tinha colocado anteriormente, vai dar os 3,6 segundos. Tu vê que legal, cara. Qualquer lançamento oblíquo do mundo, tu pega a velocidade de lançamento, multiplica pelo seno do ângulo de lançamento horizontal, divide pela gravidade. Tu vai saber quanto tempo demorou para a coisa chegar no topo. Então, tipo, se for um lançamento no espaço, é só tu ignorar a gravidade. Pois é, e no espaço, se não tem nenhum corpo próximo, ele vai tender a andar em MRU para todo sempre, né? Fica muito mais fácil a nossa vida. Velocidade igual a distância sobre tempo. Velocidade vezes tempo é a distância que o corpo andou. Fica bem fácil. Ótima tua colocação. Desculpa, cara, devia ter feito não seria mais certo, digo assim, tu tirar o V0x e deixar só Vx ou alguma coisa assim, já que a gente está ignorando o atrito com A? Pois é, na verdade é o seguinte, ó, eu primeiro só calculei o tempo de subida e eu ignorei o V0x, né? Eu usei só o V0y. Sim, é que daí depois lá em cima tu botou o Vx. Isso, agora vamos ver. Se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, qual é a equação para o tempo total? O que eu faço com essa equação que é o tempo de subida? Multiplica por? Fica 2V0 seno de alfa sobre G. Essa é a equação do tempo total. Quando a gente vai descobrir o alcance, aí sim eu tenho que pensar no eixo X, né? Vamos calcular, vamos ver qual é a fórmula do alcance para todos os lançamentos oblíquos do mundo. Qualquer lançamento oblíquo no eixo X, a gravidade não vai estar atuando. Posso chamar a posição original do corpo de zero, eu tenho esse direito. Essa velocidade é do eixo X, que é quanto? V0 cosseno. E quanto tempo o cara vai ficar no ar? É o tempo total, né? Qual é a equação do tempo total? 2V0 seno de alfa sobre G. Caramba, olha que coisa linda a fórmula do alcance. 2, vou botar o 2 para trás, vou te explicar por quê. V0 vezes V0, V0 ao quadrado. 2 seno de alfa cosseno de alfa dividido por G. Será que não tem uma maneira de deixar essa fórmula mais bonita? Tá horrível essa fórmula. Na matemática, tu vai aprender... Vou dar uma melhoradinha naquela fórmula, tá? Tu vê, cara, ó, imagina, o aluno tem dificuldade em física. É óbvio que ele vai ter dificuldade de me acompanhar até aqui. Mas se ele decora essa porcaria, ele tem a solução de qualquer lançamento oblíquo. Se cair no vestibular, lançamento oblíquo, e ele pedir alcance, ele, buf, V ao quadrado vezes 2, seno, cosseno, dividido por G, bum, achou alcance. Às vezes o outro aluno que manja mais e não se deu o trabalho de decorar, né, vai ter que fazer tudo, como a gente fez com os números antes. Então, às vezes, ter uma fórmula satânica dessa pronta, pode resolver a tua vida. Mas vamos deixar ela mais bonita. Tu vai aprender futuramente na matemática que quando tu tem dois ângulos se somando dentro de um seno, uma maneira de calcular isso é fazer seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Chama fórmula do seno da soma. O seno da soma. Eu jamais me esqueci o falecido Rudier, professor de matemática do ensino médio, segundo ano do ensino médio. O Rudier era um cara tão doido que me faria parecer normal. Te juro. E ele cantava, né? Seno A, seno de A mais B, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aí aquela piadinha tosca, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E isso até hoje ecoa na minha mente. Falecido Rudier. Seno A
vezes cosseno B, mais seno B vezes cosseno A. Vai aprender isso futuramente. Peraí. Se A e B são iguais, quanto é que é A mais A? Obrigado. Seno de A vezes cosseno de A, mais seno de A vezes cosseno de A, vai dar 2 seno de A, cosseno de A. E olha só isso aqui. Isso aqui não tem na nossa fórmula do alcance? Quer dizer que eu posso substituir essa coisa feia por quanto? Seno de quanto? De 2 alfa, né? Só porque eu estou usando alfa, né? Concorda comigo? Seno de 2 alfa sobre G. Ah, agora a fórmula do alcance já está mais fácil de digerir. Vocês já viram alguma coisa de seno, né? Qual é o maior seno que existe? De 90 graus, que vale 1. Quer dizer que se eu quiser alcance máximo, aqui teria que dar 90, né? Então o alfa tem que ser quanto? Cara, o alcance máximo ocorre sempre a 45 graus. Se eu quiser jogar minha pedra o mais distante possível, lance a 45 graus. Lançamento de martelo na Olimpíada. O ninja vai bambolear aquela coisa grotescamente e na hora de lançar, vai ter toda uma técnica para deixar o martelo com 45 graus para otimizar o lançamento, ou próximo disso ao menos. Certo? Se pedir alcance máximo, V0 ao quadrado sobre G, já que o seno dá 1. Então, cara, fizemos uma dedução satânica, cara. Olha, raramente eu faço essas deduções, geralmente é mais no cursinho. Quando eu dou aula no ensino normal, geralmente eu não deduzo essas equações do alcance máximo. Que legal, fizemos a solução de todos os lançamentos oblíquos do mundo. É o poder da álgebra. Muito obrigado, gente, vocês me aguentaram. Eu nem me aguento no final de ano. Professor, como foi o desempenho da turma na última prova? Foi show, hein? Não sei, amanhã que nós vamos saber, né? Eu espero que tenha sido fantástico. Sério mesmo, sério mesmo. Isso aí, galerinha. Obrigadão, hein, pela paciência, cara. Adiantamos uma matéria bonita no final do ano. Eu